Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo? Deixa eu ver. Tá aparecendo a minha câmera para vocês aí ou não? Aqui não. Não sei se talvez eu não tenha que sair e entrar de novo. Calma aí. É que meu antivírus ele bloqueia. Daí se eu iniciar a sala sem pausar o antivírus, ele não deixa aparecer a imagem. E eu acho que eu acabei fazendo isso. Deixa eu ver. Não apareceu, né? Só um pouquinho. Não. Acho que agora deu, né? Dá para a gente iniciar então. Pessoal, boa noite a todos aí. Vamos lá para mais uma aula. E aí, como é que foi a semana de vocês? Viram o Foi exercício bem? passado? Estão conseguindo fazer? Já começaram? Sim ou não? Semana que vem, gente, nós vamos ter aula em sala de aula, tá? Então, essa semana em casa, semana que vem a gente vai lá para o Uningá fazer a nossa aula. Hoje, nós vamos falar, então, a respeito de elétrica. Nós não vamos entrar em componentes aí de elétrica, tá? A gente não vai dimensionar, a gente não vai fazer nada de projeto elétrico. A gente vai aprender, então, a desenhar um projeto elétrico, tá bom? Então é esse o objetivo da aula de hoje. Eu vou apresentar meu material para vocês e aí Professor, vocês me... Oi. eu não consegui ir na aula presencial semana passada e não consegui localizar qual que é a atividade para fazer. Tem dentro do arquivo da aula, tem lá o desenho que tem que ser feito. Dá uma olhadinha no arquivo da aula bem lá no finalzinho. Ô, professor, qual que é a data de entrega desse desenho aí? A gente vai entregar no dia 9 de setembro, que é o dia da prova. Daí vai entregar todos os trabalhos juntos, como é que vai ser? Todos os trabalhos juntos, Forma mesmo presencial ou por foto também vai poder? presencial, impresso, encadernado, como foi o mês passado. Beleza. Mesmo esquema Ô, do mês professor, passado, tá? Oi, semana que vem a aula vai conseguir ter câmera? não entendi nada. Semana que vem vai conseguir ter câmera na aula? Olha, não sei te dizer ainda, não tenho essa informação, não sei como que tá lá com o laboratório. Sei que o pessoal estava vendo essa questão, mas ainda não tive nenhum retorno a respeito. Então, não tenho ainda essa resposta para te dar. A gente precisa esperar mais uns dias ainda. E outra coisa, gente, que eu preciso. Eu tenho que devolver o trabalho para vocês do bimestre passado. Toda aula eu levo para a Uningá e eu acabo esquecendo de deixar em sala de aula. Então, se por um acaso eu esquecer novamente semana que vem, vocês, por favor, aí vocês me avisem, tá? Porque pode ser que eu esqueça, tá? É muito provável que aconteça de novo. Então, chegar lá, se eu não tiver com uma pilha de trabalho, vocês me avisam que eu volto buscar que está dentro do meu carro. Beleza? Então vamos lá, Beleza. ó. Então a gente vai adotar essa dinâmica. Semanalmente vamos ter aí algumas atividades, tá? Como já é de praxe na disciplina de desenho. E daí nós vamos entregar nesse bimestre, a gente vai fazer a entrega no final, lá no dia 9, encadernado, tá? Impresso não, desenhado, né? Encadernado, então a gente vai entregar em sala de aula como foi o mês passado. Volto a salientar, eu não vou aceitar trabalho entregue para terceiros. Só vou aceitar trabalho em mãos. Eu vou ficar em sala de aula durante o período de aula. Caso vocês não consigam ir, não tem problema vocês pedirem para algum colega entregar, algum parente, não sei. Aí vocês se viram aí, ver como que consegue. O que eu não vou aceitar mais é trabalho entregue na coordenação, é trabalho entregue na reitoria, trabalho entregue não sei na onde, tá? Não, em sala de aula, no horário de aula.
certo? Entregou, não entregou, zero. Então, se programem aí, se organizem, peçam para... Conversem aí entre vocês, peçam aí para... Se alguém for na sala de aula, ele levar, certo? Então, a gente vai fazer dessa forma organizada. Entregue na coordenação, não vou aceitar, não vou receber fora de sala de aula, só em sala de aula, não vou aceitar na reitoria. Então, a gente já estão avisados, está todo mundo sabendo, tá? Esse tipo de prática gera um transtorno enorme, porque daí isso sobra trabalho para outros departamentos, aí eu fico dependendo de outras pessoas para poder corrigir. No mês passado eu tive que atrasou a correção, inclusive, porque eu tive que voltar lá na Uningá para pegar trabalho, que eu nem sabia que estava lá, entendeu? Aí gera problema com outros departamentos. Então, a gente não vai fazer isso mais. Acabou, tá? Foi o primeiro bimestre que ninguém sabia, a gente acertou tudo mais. A partir desse bimestre, a gente vai adotar essa prática. Em sala de aula, entregue nas minhas mãos durante o horário de aula. Certo? O horário de aula o mesmo que a gente tem todas as semanas. Tanto é que vai ser num dia de aula, numa quinta-feira, no primeiro horário, como o horário de aula normal. Certo? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar, então, a respeito de elétrica, certo? Vamos falar um pouquinho de instalações elétricas. Eu vou compartilhar meu material aqui, e aí vocês digam para mim se está aparecendo. Eu não sei se já está aparecendo, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que agora foi. Está aparecendo para vocês, gente? Sim? Tá aparecendo. Ó, eu vou maximizar a tela, e aí, se travar, vocês me avisam, tá? Beleza. Ó, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sistemas elétricos. Como nós estamos falando de uma disciplina de desenho técnico, nós vamos falar de representação de sistemas elétricos. Basicamente é isso, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito das principais normas de representação. Nós temos aqui a NBR 5410 de 2014, que era instalações elétricas de baixa tensão baseada numa norma internacional. O que acontece aqui? Ela é uma normativa interna, uma normativa... Professor. nacional. Oi. Tá travado. Nossa, você está mudando aí? Travou? Aí, Agora voltou. foi. E assim, Foi também. Ainda. tá mudando? Sim. Tá mudando. Então, ó, essa NBR 9410, ela é uma NBR, uma normativa nacional, tá? Que ela trazia aí as principais convenções adotadas para representação gráfica de sistemas elétricos. Ponto. O que acontece? Essa norma ela acabou sendo cancelada, se não me engano, em 2014. O que isso quer dizer? É uma norma que deixou de ser usada, tá? Ela deixou de ser considerada na representação dos projetos elétricos. E aí a gente passou a usar a norma internacional, que é essa IEC, tá? 60364, que ela é aplicada a todas as instalações elétricas cuja tensão nominal é menor ou igual a 10.000 dCA. O que acontece, gente? Basicamente, vamos levar isso para a prática, não mudou muita coisa não, tá? Essa IEC, ela traz parâmetros muito parecidos com o que essa NBR 5410 já trazia. Então, essa linguagem projetual, ela é meio que um consenso entre os profissionais do setor, né, e o que eles adotam aí nessa linguagem de representação. Na verdade, assim, a grande sacada do projeto elétrico é que ele seja compreensível. É o mesmo princípio de todos os projetos, do arquitetônico, de todos os outros projetos. A grande ideia é que ele seja compreensível. E a gente vai ver nos próximos slides. O projeto elétrico ele trabalha muito com simbologias. Então, isso é uma convenção, um entendimento geral entre todos, tá? Depois a gente tem aqui, ó, essa NBR, que é a 5456, que é de eletrotécnica e eletrônica, tá? Tem a 5444, que é de símbolos gráficos para as instalações elétricas prediais. E eu tenho aí depois a 13570,
que é de instalações elétricas em locais de afluente público, a 13.534, que é estabelecimentos de assistência de saúde. Então, temos uma série de normas aí, tá? Vamos a alguns principais componentes, ó, do sistema elétrico. Vamos falar um pouquinho? Quando a gente fala de sistema elétrico, nós não podemos deixar de falar de tomada. Ainda mais quando a gente fala do padrão internacional de tomadas, tá? Esse padrão, ele foi criado no ano 2000, tá? Foi criado aí com o intuito, então, de padronizar mesmo todas as tomadas, porque nós tínhamos uma grande infinidade de tomadas. Então, às vezes você comprava sei lá, você vai comprar uma batedeira elétrica, aí a tomada vem com aquelas tomadinhas de risco e na tua casa só tinha tomada de 3 pontas. E aí, o que isso acarretava? Acabava acarretando muito no uso de adaptadores. Então, você tinha ali quase que todas as tomadas, que para poder ser usado, você tinha que ter adaptador. Não que hoje ainda não aconteça, mas isso já reduziu muito e muito mesmo, tá? Então, e o grande problema é que esses adaptadores, nem todas as vezes, eles estavam ali aptos para uso. O que aumentava aí muito a possibilidade da ocorrência de incêndios, por exemplo, de curtos-circuitos, tá? E uma das grandes sacadas desse nosso padrão internacional, desse padrão aqui brasileiro de tomadas, é justamente tentar aumentar a proteção quanto às tomadas, principalmente em relação a crianças. Um dos maiores motivos de morte de crianças no Brasil era por choque elétrico. Porque a criança está ali, muitas vezes está gatinhando no chão ali, acha uma tomada, vai lá e enfia um buraquinho, no buraquinho da tomada, um objeto, aí recebe uma descarga, tem condução de eletricidade. Então, o objetivo é tentar reduzir, ou então, esses pinos aqui da tomada, eles acabavam ficando expostos, aí passando corrente, a pessoa ia lá e colocava o dedo. Então, um dos princípios dessa ideia das tomadas e do padrão brasileiro era reduzir, então, essa quantidade de acidentes que acontecia, tá? E olha aqui, ó, eu acho que esse exemplo aqui, ele vai ilustrar bem. Deixa eu ver, acho que tem alguém pedindo para entrar, acho que não, né? Eu vi um barulho, achei que tivesse alguém pedindo para entrar. Mas, ó, esse exemplozinho aqui, ele vai ilustrar bem. Tá aparecendo para vocês a seta ou não? Sim. Ó, quantos desses padrões aqui vocês já viram na casa de vocês aí? Já vi todos. Já vi todos. Era muito comum, né? Então, a ideia é juntar todos esses padrões aqui em uma tomadinha como essa. Essa é a ideia da padronização. Professor, aquele primeiro padrão era o quê? Isso aqui, Isso. na verdade, eram todas tomadas, tá? Isso aqui você encontrava em aparelhos, ó. Essa aqui talvez, ó, seja a mais comum, tá? Algumas tinham aterramento, que são essas aqui com 3 pinos, ó, tá vendo? Ó? E algumas não tinham. Até esqueci de falar isso aqui, ó. Esse padrão brasileiro de tomadas, ele traz aqui como princípio o uso sempre de uma fase, tá? E de um aterramento, que é o terceiro pino. A ideia do aterramento é diminuir a possibilidade de choques, tá? Por quê? O que acontece? O princípio da corrente elétrica, ele é assim, você tem uma quantidade enorme, uma quantidade de elétrons, e aí você tem uma força que incide sobre esses elétrons, que vai fazer esses elétrons se movimentarem. A partir do momento em que eles se movimentam, você tem corrente. E essa corrente, ela vai se transformar em potência, ou seja, eu tenho que ter esse movimento de elétrons para gerar força para fazer os meus eletrodomésticos funcionarem. Então, a gente tem ali, quando eu gero potência, eu tenho a potência ativa, que é a potência útil, eu tenho a potência que ela é descartada. Né? Então, nem toda a potência que é gerada, ela é usada ela é aplicada em um eletrodoméstico para poder gerar força. Então, aí eu tenho força térmica, força mecânica. Então, são esses princípios que fazem as coisas funcionarem, certo? E aí, qual que é a ideia? Por que eu tomo choque? Quando eu tenho aqui esses elétrons, quando ele entra em contato com o corpo,
o nosso corpo, ele é condutor de eletricidade, certo? Então, os elétrons, eles tendem a fugir, tem uma propriedade que eles vão fazer, eles tendem ali a escapar, ou seja, por isso que a gente tem geralmente uma perda de potência. Então, quando a gente entra, essa corrente ela entra em contato com o corpo humano, esses elétrons eles passam então a transitar pelo corpo humano, e aí que a gente tem um choque, eles escapam para o corpo humano. Então, a ideia desse aterramento aqui é para que então esses elétrons eles não passem para o corpo humano e sim sejam descarregados nesse aterramento e esses elétrons, então, ele vá para a Terra, vá para um descarte e diminua, então, o risco de choque elétrico, tá? Então, basicamente, era essa a ideia aqui. Junto com as tomadas, nós temos os interruptores. Interruptores, então, são aqueles dispositivos que são responsáveis por acionar a nossa iluminação, tá? A nossa iluminação artificial. Ele é um dispositivo de manopla, de corpo termoplástico com furos para fixação, uma tecla e uma alavanca que fecha e abre o circuito elétrico. O que acontece aqui como que funciona esses interruptores? Eu tenho ali duas teclas, tá? Que estão ligadas aí por meio de fio que estão passando corrente. Quando eu fecho essa tecla, eu mudo essa tecla de posição, ela tem um dispositivozinho que ela corta essa corrente do circuito. Então, o circuito ele para de mandar corrente para a lâmpada. Então, a lâmpada já não acende mais porque ela não tem corrente, entendeu? Então, é mais ou menos esse o princípio. Aí, alguns desses dispositivos aqui, a gente tem algumas tensões diferentes, tá? Ó, como no caso aqui, ó. A gente tem intensidade de corrente, às vezes de 10 amperes, às vezes tem tensão de 250 volts. A gente vai ter dispositivo simples, que é uma teclazinha só, dispositivo duplo, tem triplo, tem dispositivos que são, além do interruptor, tem a tomada junto. Então, todos esses tipos de coisa aqui a gente vai encontrar no nosso circuito, no nosso projeto, tá? Tem paralelo, intermediário também, né, professor? A gente tem paralelo e tem alternado, que são os Intermediário. Isso, são as montagens dos circuitos. Mas daí já é um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais de elétrico. Tá? Depois, gente, as lâmpadas. A gente tem os tipos de lâmpada incandescente, tá? Essa lâmpada aqui, teoricamente, ela é considerada a lâmpada menos eficiente. Por que ela é menos eficiente? Porque ela gasta mais energia. O princípio dela, mais ou menos, é assim, ó. Ela tem aqui dentro de dessa... Ai, me fugiu a memória. Dentro dessa cópula dela, né? Você tem um bulbo de vidro dentro. E assim, então, você joga energia nesse bulbo de vidro e ele vai esquentar, então ele vai aquecer até ficar incandescente. A partir do momento que ele fica incandescente, que ele acende, é que eu tenho a propagação de energia. Então, isso vira luz. Mas pensa comigo, ó, imagina quanto de energia que eu tenho que depositar nesse bulbo para que ele consiga aquecer o suficiente para poder gerar luz. Então, esse é o motivo pelo qual ela é, então, aí a menos eficiente, que gasta mais energia, certo? Porque quando eu falo de energia térmica, eu tenho uma perda de potência, de corrente que está incidindo, de potência. Por que eu tenho essa perda? Quando eu vou... Lembra lá que eu falei? Quando eu tenho a corrente, essa corrente ela é transformada em potência, a potência ela tem um percentual, só que ela é útil. Eu vou ter uma perda de potência também, que não é a potência ativa. Então, quando eu vou acender essa lâmpada, acontece a mesma coisa. Então, eu tenho que jogar muita potência nessa lâmpada para conseguir aquecer ela, para ela gerar energia. Então, por isso que ela é, então, a lâmpada mais... a que consome mais, é que é a menos eficiente, tá? Na medida que o filamento fica incandescente, ela emite uma radiação eletromagnética, foi o que eu falei, tá? Ela apresenta uma grande durabilidade em ambiente onde se acende e apaga a lâmpada com frequência, porém apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em luz, o restante é convertido em calor. Veja bem, tudo que está mandando de energia elétrica para essa lâmpada, só 5% ela vai ser transformada em luz. Esse restante eu perco toda essa quantidade de energia. Depois eu tenho esse tipo aqui, ó, essas lâmpadas halógenas. Quem já viu essas lâmpadas aqui? Eu já vi. Eu também. Onde que são usadas essas, gente?
Faroletes? Geralmente áreas externas, né? Ó, Sim. elas possuem um bulbo tubular de quartzo, tem adição de iodo ou bromo, são utilizadas principalmente em praças de esporte, pátios de armazenamento, mercadorias. Geralmente a gente tem esse tipo de lâmpada aqui em ambientes aqui de maior porte, tá? É uma lâmpada que vai durar mais, ela também consome até uma quantidade razoável de energia, mas ela vai durar mais e ela tem uma força grande também, tá? Então tem ali uma luminância muito intensa. Virou um dia. Sim. Depois eu tenho essas outras aqui, ó, as halógenas, ó. Tem grande potência, são mais duráveis, de maior rendimento luminoso, menores dimensões, capaz de reproduzir com mais fidelidade as cores. Ela é emitida para frente, enquanto o calor é desviado para trás. Ó. Então, quando eu ligo uma lâmpada dessas aqui, ó, que eu tenho energia chegando aqui, a luz em si ela vai ser emitida para frente, todo o calor que é necessário para produzir essa lâmpada, esse modelo aqui, ele consegue dissipar isso aqui para trás, ó, nesse sentido que está mostrando a figura. Ó. Em termos de economia, elas oferecem mais luz com potência menor e vida útil mais longa. Ou seja, eu gasto menos energia para emitir mais luz e ela vai durar bastante também, tá? Só que em virtude aí do formato dela, às vezes é difícil a gente usar isso em projetos residenciais, tá? Vamos lá. Eu tenho as lâmpadas de descarga, que é aquelas nossas lâmpadas fluorescentes, sabe? Aquelas tubulares. Aqui a energia é emitida sob forma de radiação, que provoca uma excitação de gases nobres, ou seja, eu tenho dentro do tubo eu tenho alguns gases que estão ali comprimidos, que estão ali armazenados, então eu tenho uma descarga elétrica, e essa descarga ela vai movimentar essas partículas que estão ali dentro. Eu vou criar uma tensão elétrica ali dentro, e eu vou ter os eletrodos especiais. Então a radiação que vai ter nessa faixa ultravioleta, que ela vai do ultravioleta até o infravermelho, então essa radiação que é criada ali dentro, então que ela faz a geração de energia. Então, quando eu tenho esse tipo de lâmpada, eu tenho aqui o meu bulbo, que é essa parte interna, e eu tenho as bases, que vão ser onde vão receber a descarga elétrica. Geralmente, aqui, essas bases têm sempre são compostas aqui de elementos metálicos, que são condutores de energia, tá? E aqui eu tenho esse vidro para que seja translúcido e eu tenha essa emissão de luz. Até aqui, tranquilo, gente? Tá. Alguém já tinha Tranquilo. sabia esse princípio das lâmpadas, gente? Vocês acharam interessante? Ah, eu já sabia um Sim. pouco. Eu já sabia das primeiras ali só. Vocês acharam interessante, gente? Particularmente, eu quando comecei a estudar esse tipo de lâmpada, eu achei muito interessante. Ó, a gente tem mais uma, ó, vapor de mercúrio, ó. O interior do tubo contém gotículas de mercúrio líquido, além de uma pequena quantidade de gás. Esse gás ioniza rapidamente quando uma tensão é aplicada e a sua resistência decresce, permitindo que a corrente flua e o mercúrio se vaporize numa pressão muito baixa. E essa pressão faz com que ele irradie energia mais fortemente a um comprimento de onda específico na região do ultravioleta. Uma camada de pó fluorescente transforma a radiação ultravioleta em luz visível avermelhada. Então, de novo, eu tenho aqui, ó, a radiação da energia que ela vai ali agir sobre o mercúrio que está ali, e daí essa energia ela vai excitar esse mercúrio que vai sofrer ali um processo químico de pressão, tá? Uma alteração de pressão. Então, vai ser o suficiente para que eu tenha ali uma camada de pó fluorescente, seja transformada numa camada de pó, e aí eu gere uma espécie de radiação, e a partir dessa radiação eu tenho ultravioleta. Vocês já viram dizer que quando, por exemplo, tem as lâmpadas de mercúrio, eu não posso descartar ela em qualquer lugar, eu tenho que descartar ela, tem todo um procedimento de descarte, e ela é altamente contaminante. Quem já ouviu falar nisso?
Vocês já ouviram falar a respeito das lâmpadas de mercúrio? Eu não tinha ouvido falar, não. Ô, professor, essas lâmpadas de mercúrio é aquelas quando tinha antigamente nos campos de bola, você ia jogar bola, dava um tilt na luz, era 10, 15 minutos até voltar, até ela esfriar e aquecer de novo. Esse tipo aqui, ó. Quem já viu? Eu já estourei muito. Ó, gente, ó, se vocês não sabiam disso, eu vou falar para vocês agora, ó. Quando vocês tiverem uma lâmpada de mercúrio, ou que a lâmpada queimou, ou que quebrou, vocês têm que tomar cuidado no descarte, tá? Muitas vezes você tem que separar essa lâmpada e descartar ela de uma forma mais específica. Porque o mercúrio que tem dentro dela, ele é prejudicial à saúde, tá? Então tem uma contaminação ali dentro. Então, Ô, professor, a anterior também, né? Aquela de tubo. aquelas de tubo também. Mas as de tubo, elas ainda são menores do que essa daqui. Porque eu tenho... Essa aqui, se eu não me engano, ela vai trabalhar com, ó, de gases nobres e vapores metálicos. Esses gases nobres ainda não são tão contaminantes quanto esse mercúrio, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Era muito comum isso aqui, antigamente, as crianças pegarem para fazer cerol de pipa. Né? Você pegava ali, quebrava e passava na linha. Né? Tanto o cerol hoje foi proibido, quanto essas lâmpadas de mercúrio já começam a ser um pouco mais controladas. Então tem aí um perigo para a saúde. Olha aqui, ó, como que funciona uma lâmpada de mercúrio, os componentes, ó. Eu tenho a base, que é essa parte aqui de baixo da lâmpada, onde que vai receber eletricidade, então ela é feita ali geralmente de um elemento metálico, tá? Depois eu tenho um resistor dentro dela, os eletrodos aqui, que vão conduzir essa eletricidade, o tubo de descarga, que é o tubo onde vai ficar armazenado esse material, e a partir desse eletrodo de partida, que é onde vai fazer esse contato aí do material com a eletricidade, que vai então gerar um processo que vai ser responsável por emitir uma radiação e gerar luz, tá? E depois eu tenho o bulbo externo, que é a camada de fora, tá? Que é meio que uma camada de proteção. Então eu tenho aqui dentro dessa parte metálicazinha alguns reatores também, ó. Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender? Deu. E hoje nós temos no mercado as lâmpadas LEDs, tá? É formada por um diodo semicondutor dotado de cristais de silício e germânio, que quando energizado emite luz visível. Geram luz por meio de um meio sólido maciço, diferente do que acontece nas lâmpadas incandescentes. A luz provém de um filamento aquecido que incandesce. Então, o princípio da lâmpada de LED, ela é um pouquinho diferente, gente, porque a gente tem aqui dentro dela uma série de cristais. Então, esses cristais, quando recebem luz, eles acendem e emitem luz visível. Diferente do que a gente tinha com a lâmpada incandescente, que eu tinha que acender primeiro para poder encandecer e gerar luz, a lâmpada aqui de LED, esses cristais, eles acendem com uma menor quantidade de luz. Por quê? De luz não, desculpa, de energia. Porque eu tenho a quantidade de calor dissipado, ela é muito menor. Então, por isso que as lâmpadas de LED, elas são mais eficientes, porque eu tenho uma perda de potência aqui, uma perda de energia menor, porque o calor produzido, ele é um pouco menor. Então, teoricamente, a potência útil aqui, usada nessas lâmpadas, ela é um pouco maior que as demais. Então, por isso, hoje, elas são mais econômicas, e até o próprio material, até esses próprios cristais de silício, eles são um pouco mais resistentes, né, duráveis, do que aqueles princípio do bulbo lá da lâmpada incandescente. Então, por isso que isso é um pouco mais durável, elas são mais eficientes. Vocês percebem que isso já tomou conta do mercado? Assim, você vai comprar uma lâmpada, hoje o mais comum é você encontrar a lâmpada LED, as demais estão ficando até um pouco mais difíceis de ser achadas. Então, isso é o futuro, gente. A gente vai ter até que desenvolva uma próxima tecnologia dos materiais, a gente vai ter ainda esse tipo de lâmpada por mais um tempo.
E aí a gente fala um pouquinho de condutores elétricos. Ó. O que são condutores elétricos? São elementos, então, que são destinados a conduzir energia, certo? Me dá um exemplo aí de condutores elétricos. Quem pode dizer? O que é um condutor elétrico, gente? Uma instalação residencial. Cobre, Cobre, metal. alumínio, ferro, Exatamente. água. Que são usados são materializados em que tipo de elemento do sistema predial? Do sistema elétrico predial? Fio. A gente vai ver que a fiação ela é muito importante também na composição de um projeto elétrico residencial, tá? Então, condutor, ele é um termo usado para designar um produto destinado a transportar corrente elétrica. Pode ser sólido ou maciço, provido de isolamento, usado como condutor de energia elétrica. A palavra cabo, a gente vai ver aqui a diferença entre fio e cabo. Tá? A palavra cabo é empregada em um conjunto de fios, é reunido para formar um condutor elétrico. Sua flexibilidade está condicionada ao diâmetro e o número de cada um dos fios que compõem. É usado para definir as classes de flexibilidade para condutores elétricos a norma brasileira NBR NM280, tá? Então, basicamente, é assim, gente. O fio, ele é um elementozinho, e o cabo vai ser, então, um elemento que eu tenho vários fios juntos, tá? E aí a gente tem esses cabos, a gente vai ter cabos rígidos, que são cabos que não dobram, então é difícil dobragem. A gente vai ter cabos flexíveis, tá? Então, assim, em alguns momentos, a gente vai ver que nós precisaremos usar cabos rígidos, em função até mesmo da corrente que vai estar passando por ali. E em alguns casos, a gente vai usar cabos flexíveis, certo? Olha aqui a divisão que aquela NBR traz para a gente. Ó. Nós temos a classe 1. São aqueles condutores sólidos que apresentam baixo grau de flexibilidade em seu manuseio. Depois eu tenho as demais, ó, classes 2, 4, 5 e 6. Formados por vários fios, onde quanto maior a classe, maior será a flexibilidade do cabo durante o manuseio. Em instalações residenciais, os condutores passam por dentro de conduítes, passando por curvas até chegar em seu destino final. Então, quando a gente vai fazer uma instalação elétrica residencial, a gente vai, então, implantar nós temos o costume de passar pelas paredes o tal dos conduítes, que são as mangueirinhas. Quem já viu aquelas mangueiras que passam a fiação elétrica? Eu. De 3/4. Isso, aí a gente vai passar esses conduítes pelas paredes, pelo teto, e aí depois, dentro desses conduítes, a gente vai passar os cabos. Então, vamos ter ali cabos de energia e até mesmo cabos de internet, tá? Então, já tem sido muito comum. Eu já vi algumas instalações, que o pessoal faz a separação de ambos. Então, eu tenho ali uma estrutura para o cabo elétrico, uma estrutura para o cabo de internet, tá? Aí depois, então, como que funciona? Eu passo essas mangueiras, esses conduítes pela parede, e aonde vai ficar o interruptor ou a tomada, eu venho e coloco uma caixazinha, tá? Que é uma caixa que pode ser, geralmente, uma caixa metálica, tá? Que pode ser ou plástica, e ela tem essas dimensões aqui, ou de 5x10 ou de 10x10. Geralmente instalada ou no forro ou no teto, tá? Que são as caixinhas de passagem. Então, olha aqui, gente, ó, esse aqui é o exemplo, ó. Esse elementozinho isolado, ele é um fio. Quando eu junto 3, 4 fios em um só lugar, eu tenho cabo. Então, o meu cabo, ele é formado por 4, pode ser formado por 4 fios, por 3 fios, tá? E quando eu falo só de um elemento isolado, é só fio, tá? Em uma instalação, pode haver vários tipos de condutores no interior do mesmo conduíte, que torna o trabalho de passagem mais difícil. O problema, gente, é assim, ó, às vezes você compra casa já um pouco mais antiga, e você começa a ter problema com a instalação. Eu vou ter que trocar, de repente, um chuveiro. Eu quero ter um chuveiro de 110, eu quero colocar um chuveiro de 220. E aí, para fazer isso, eu tenho que trocar a fiação. E aí, o que acontece? Às vezes, o conduíte ele é muito pequeno, você não consegue passar a fiação. Às vezes, a pessoa que fez a fiação, porque tem muito profissional ruim também, a pessoa que fez a fiação, ele deixou, sei lá, alguns fios lá dentro do conduíte, que acaba depois
tomando o espaço de uma fiação nova, você não consegue fazer a troca do cabeamento. Então, aí você vai lá, você tem que quebrar a parede, abrir o conduíte para poder fazer. Isso acontece muito, isso é muito comum acontecer, tá? Uma forma de facilitar esse trabalho de passagem é você usar, logicamente, cabos flexíveis, que são mais fáceis de manusear, tá? Que é uma opção que cada vez mais os profissionais têm adotado. Mas, gente, tudo vai do dimensionamento, porque às vezes os cabos flexíveis, dependendo da corrente que está passando, eles não são ali capazes de suportar a corrente que está passando. Então, tudo vai do planejamento e dos critérios adotados no projeto. Pode ser que algumas vezes você vai ter que passar cabo maciço, né? Vai ter que usar ali fios maciços, fios com uma bitola um pouco maior, que vai tornar o teu cabo rígido. Né? Então, isso acontece. Mas, geralmente, para instalações residenciais, é mais comum, tá? Não é uma regra, mas é comum usar esses cabos flexíveis, certo? Outra coisa, uma coisa que eu queria falar com vocês, isso aí vocês vão aprender ao longo do curso. Conforme vocês vão caminhando, vocês vão ter noção disso. Mas aí na casa de vocês, quem já fez isso? De você ligar, de repente, o chuveiro, você vai lá e liga o chuveiro, a máquina de lavar, a televisão, vai lá e cai a chave, cai o disjuntor. Aí, para resolver o problema, você vai lá e troca o disjuntor. Quem já fez isso em casa? Eu já fiz. Você sabia que se você trocar o disjuntor sem trocar a fiação, você está colocando a tua residência em perigo, em sério risco? Sim, porque daí o disjuntor tem uma capacidade maior de desarme, né? Aí pode ser que esquente a fiação e queima tudo. Exatamente. E ele não cai. A ideia do disjuntor, a função do disjuntor, é ele meio que barrar a passagem de corrente. Se a tua instalação está passando mais corrente do que a tua fiação tem capacidade, o disjuntor ele vai meio que cortar isso, entendeu? Para evitar que o fio esquente, para evitar que ocorra um incêndio. Quando você vai e troca o disjuntor com uma capacidade maior sem trocar o fio, você está basicamente tirando o lacre de segurança da tua instalação. Porque daí vai começar a passar mais corrente do que a tua fiação está dimensionada para receber, e o disjuntor não vai mais fazer esse controle. Então, essa corrente vai começar a passar. Então, a possibilidade de esquentar o fio, de você ter um curto-circuito, ela se torna bem maior, na verdade. Então, não há problema em trocar o disjuntor, mas há problema em trocar o disjuntor isoladamente, sem trocar os outros componentes da instalação. Na verdade, isso é uma prática comum, tá, no Brasil. Muita gente faz isso. E na verdade, é errado. Acaba colocando em perigo todo o restante da instalação. Vocês sabiam disso, gente? Sim. Se você faz isso na sua casa, ou fazia, não faça mais. Você está colocando a sua instalação em perigo. Ainda mais se a instalação for antiga. Ainda mais se a instalação for antiga. A gente tem um problema, gente, porque assim, com esse advento da tecnologia, estão surgindo uma série de elétrons e eletrodomésticos e uma série de aparelhos eletroeletrônicos que consomem cada vez mais energia, né? E muitas vezes essa instalação, se for uma edificação já um pouco mais antiga, ela não tem capacidade suficiente para aguentar esses eletrônicos aí, para suprir a demanda energética, o que acaba tornando um problema muitas vezes, tá? Olha aqui como que é o princípio de funcionamento do fio terra, Dentro de todos os aparelhos elétricos existem elétrons que querem fugir do interior dos condutores. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nesses equipamentos, ela está sujeita a levar um choque. Esse choque, então, é provocado pela passagem de elétrons pelo corpo. O conceito básico de proteção contra choques é de que os elétrons devem ser desviados da pessoa. Esse fio que os elétrons escapam irão circular são chamados de fio terra. Ou seja,
para que esses elétrons que ali escapam dos elementos ali do sistema elétrico não passe pelo corpo da pessoa, então a gente desvia isso para o fio terra para que essa pessoa não tome choque. Então, basicamente, é esse o princípio, tá? E aqui, vamos na simbologia, vamos entrar professor, um pouco... Oi? quando você tá, tipo, numa casa que tem como que fala o negócio que abre o chuveiro? Registro? O registro que abre o chuveiro e tá dando choque quando você rela no registro. O que é isso? Falta de aterramento, né? Isso, você tem que dar uma olhada para ver como que está a instalação. Às vezes falta aterramento, às vezes, por exemplo, pode ter algum fio que tá em contato com alguma coisa, você tem que dar uma olhadinha como que está a instalação lá. Tem que achar os motivos. É que no sítio da minha avó é assim. Então, pode ser algumas coisas, viu? Teria que analisar em específico esse caso aí. Entendi, obrigado. Se de repente tivesse um aterramento, acho que já poderia até ajudar, sabia? Mas você tem que dar uma olhadinha lá, ver como que foi feita a instalação do chuveiro, ver se de repente tem alguma coisa que está tendo contato. Tem uma série de coisas que pode acontecer. O professor, o fio terra também serve para proteger os equipamentos também, né? De certa forma, sim. Ele ajuda um pouco. Mas, assim, tem muita coisa envolvida, na verdade, aí. Porque, por exemplo, quando você tem uma descarga, cai um raio na sua casa, por exemplo. Você tem uma descarga elétrica muito grande em cima da tua instalação. De repente, se você tiver um aterramento razoável, você pode minimizar os efeitos dessa descarga em cima dos teus equipamentos. Professor, Oi? mas para essa questão do surto, acho que mais em questão de equipamento seria os DPS, né? O próprio protetor de surto. Para equipamento, eu falo, não proteção humana. Sim, que na verdade, assim, quando você vai projetar a instalação, você tem uma série de outros componentes, né? Não é só o aterramento. Você tem outros planejamentos que você precisa fazer também, né? Então, aí entra uma série de outras coisas, né? Uma coisa acarreta a outra, né? Uma série de outras coisas. Porque, na verdade, assim, ó, quando uma instalação ela apresenta problema, geralmente não é uma coisa só isolada. Tem uma série de outros erros que vão acontecendo que acaba levando aí até no colapso de uma instalação elétrica, que é o curto-circuito, o incêndio, entendeu? Às vezes não é só faltou um aterramento, às vezes tem outras coisas por trás. Às vezes o disjuntor está errado, às vezes tem fio que é menor que a capacidade, aí falta aterramento, às vezes tem emendas que foram feitas e não deveriam ter sido feitas. Então tem um monte de coisa que vai acontecendo, entendeu? Então quando chega ao ponto de uma estrutura entrar em colapso, né, um sistema elétrico entrar em colapso, tem um monte de coisas que foram feitas erradas, entende? Então, às vezes não é só uma coisa isolada. A maioria das vezes não é. Ó, gente, os símbolos, ó. Eu sei, tá? Vocês vão falar isso. Eu sei que no começo a simbologia de um projeto elétrico ela assusta um pouco, tá? Porque é bastante informação. São bastantes informações. E cada um desses risquinhos aqui, ele significa uma coisa. Então, aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, 5.1, essa tabelinha aqui, ela é direcionada a dutos e distribuição, ou seja, eu vou falar aqui dos conduítes, dos condutores, tá? Então, cada um desses elementos aqui, ele é destinado a representar um elemento do sistema elétrico. Então, eu tenho esse símbolo 5.1 aqui, ó, que é o eletroduto embutido no teto ou na parede. Então, eu tenho o φ, que é o tamanho aqui do conduíte que vai ser passado, tá? Eletroduto embutido no piso, ó. Eu posso ter aqui alguns casos de tomada no chão, certo? Geralmente, em edificações residenciais não é muito comum acontecer, mas eu já vi, tá? Tomadas no chão. Depois, telefone no teto, ó. Tem esse fio aqui, ó. Telefone no piso. Tubulação para campainha. Esse símbolo.
condutor de fase no interior do eletroduto. Ó. Depois eu tenho aqui, ó, condutor positivo no interior do eletroduto. Então, tem vários, gente, ó. Vários aqui. Olha aqui, ó, outra continuação, ó. Sistema de calha de piso, eletroduto que passa subindo. Tem esse aqui maiorzinho aqui, ó, leito de cabos com circuito passante. Olha aqui, essa tabelinha aqui é para você representar quadros de distribuição, ó. Quadro parcial de luz e força aparente, quadro parcial de força embutido, quadro geral, tá? Quadro geral de força embutido, caixa de telefone, caixa de medidor. Depois os interruptores, ó. Interruptor de uma seção, ou seja, de uma tecla, interruptor simples. Interruptor de 2 seções. Interruptor de 3 seções, que já é um pouquinho mais elaborado. Interruptor paralelo, interruptor intermediário, certo? Botão de minutaria. Tem aqui fusível do circuito. Depois eu tenho, vamos que mais aqui? Disjuntor a óleo, que está aqui embaixo, disjuntor seco, chave reversa. Então, são todos componentes que depois vocês vão aprender a usar em projetos elétricos, tá? Agora a gente vai aprender só a representar cada um deles. Depois, luminárias, ó, luminárias, refletores e lâmpadas. Tenho aqui, ó, ponto de luz incandescente. Eu tenho ponto de luz incandescente na parede, ponto de luz incandescente no teto, ponto de luz incandescente fluorescente na parede. Então, tem uma série, tá? De coisas. Depois, refletor, lâmpada de obstáculo, exaustor. Tem lâmpada de sinalização. Depois, sinalização de tráfego de entradas e saídas de rampa. Lâmpada obstáculo, onde eu tenho algum obstáculo no trajeto. Então, tem uma série de coisas. Depois, tomada, ó. Tomada de luz na parede baixa. Tomada de luz meia altura. Tomada de luz alta. Tomada de luz no piso. Saída para telefone. Saída para telefone externo na parede, uma altura. Outra saída para telefone na parede. Saída de telefone para externo no piso. Saída para telefone interno no piso. Tomada para rádio e TV. Relógio elétrico. Tem saída de som. Tem cigarro, campainha, quadro. Depois motores, gente, ó. Aqui já é um pouco mais para o pessoal da mecânica, ó. Geradores, motores, transformador de corrente, transformador de potência, retificador, que está aqui embaixo. Vamos lá, tem mais. Acumulador ou elementos de pilha, bateria de acumuladores. Olha aqui, pessoal, ó, um desenho esquemático de como que é uma instalação elétrica, ó. Esse tipo de linguagem, perspectiva, vocês perceberem aqui, é uma perspectiva isométrica da casa. Ele pode ser usado num projeto elétrico. Além do desenho técnico que a gente faz em planta, lá, em corte, vista, a gente pode usar no teu projeto elétrico uma tipologia como essa aqui, ó. Você pode fazer representação em planta, você pode representar em corte, em vista, os elementos do projeto elétrico, e depois você pode fazer uma isométrica, como está aqui, mostrando onde vai passar cada um dos elementos. Ó. Tem aqui o quadro de distribuição, né, o padrão de entrada, que está aqui, com esse quadro de entrada. Então, tem essa passagem aqui da fiação para a parte de externa para interna, e aqui nessa parte interna tem a distribuição. Então, aí eu tenho os conduítes que levam pontos de luz, tomadas aqui em cima da pia, ó, nas paredes da sala, no banheiro, depois eu chego até no chuveiro, tá vendo? Ó? Aqui nesse desenho específico, tá faltando um quadro de distribuição interno, tá? Deveria ter aqui em algum lugar um quadro de distribuição interno, porque eu tenho alimentação que vem do padrão externo, e ele vem, né, e joga isso no meu quadro de entrada, daqui eu passo uma tubulação subterrânea que vai até a edificação, e aqui na entrada deveria ter um quadro de entrada, tá? Um quadro de distribuição disso aqui, que não aparece nesse desenho.
Olha aqui um exemplo de legenda de um projeto, gente, ó. Toda vez que você fazer um projeto, você não pode esquecer de colocar legenda. Todo projeto elétrico tem que trabalhar com legenda. Se você não trabalhar com legenda, for fazer esse projeto elétrico, você precisa colocar o símbolo de cada um deles, depois coloca o que representa cada um deles, ó. E esse aqui é um exemplo de representação em planta de um projeto elétrico. Quem já tinha visto isso, gente? Eu. Quem mais? Eu não. Ninguém nunca tinha visto um projeto elétrico? Não. Não. Então aqui a gente tem uma série de simbologias, ó. Temos aqui interruptores, tomadas, tá? Pontos de iluminação, o caminho que a fiação vai fazer. Então tem uma série de coisas aqui que a gente tem. O quadro de distribuição, ó. Então tem o... Professor, não tá meio bagunçado isso aí, não? Oi? Não tá meio bagunçado isso aí, não? Um pouco. Um pouco. Poderia ser um pouco mais organizado, confesso. Mas é um exemplo de como fazer, gente, ó. Ô, professor, Oi. naquela visão de trás da casa, aquela linha tracejada significa que ela está passando debaixo da terra? Na próxima. Essa aqui? Nessa, Essa imagem? que fala na caixa de aterramento ali, é sinal que ela está passando debaixo da terra? Ela pode estar passando embaixo do piso, viu? Aqui. Mas depende também, não necessariamente essa linha tracejada, ela representa que esteja em projeção, tá? Aí depende muito da linguagem que o projetista usou para poder desenhar o projeto. Nesse caso aqui, eu acredito que esteja passando sim por baixo, ó, por ser o aterramento, por baixo do piso, tá? Mas na representação do projeto elétrico, não necessariamente ela vai ser tracejada, vai representar que está passando em projeção, entende? Mas nesse caso eu acredito que seja. A gente vai fazer uma planta dessa aí também, não vai? Exato. Matou a charada. Aí Ó. você mata nós, professor. Ah, gente, nós temos que fazer o quê? Não tem outra saída. Ó, gente, ó, esse aqui é um exemplo de um padrão de entrada visto aqui em corte, tá? Eu tenho aqui, ó, secção da parte que ele fica enterrado no solo, né, que é a fundação. Eu tenho aqui aquela mureta de instalação e eu tenho aqui os elementos, ó. O elemento de entrada aqui, a alimentação que vem da rua. Eu tenho essa caixinha aqui que é o próprio medidor, tá? Daqui eu jogo isso aqui para dentro da casa. Alguma simbologia, gente, ó. Tem esse símbolozinho aqui que é para o quadro de distribuição, tá? Alguns símbolos aqui, ponto de luz no teto. Vocês viram claro no quadro que esses símbolos são variados, tá? Esse aqui é só um exemplo. Eles podem ser diferentes. Depois, alguns de tomadas monofásicas, com terra, com aterramento, tá? Tomada baixa, pode ser bifásica. Tomada média, média altura, tá? Chuveiro, interruptor simples, interruptores em paralelo, campainha. Depois eu tenho aqui os botões da campainha, ó, eletroduto embutido na laje, eletroduto embutido na parede, eletroduto embutido no piso, aqui, fio fase, fio neutro, fio de retorno, condutor de proteção. E aqui a gente chega na nossa atividade, ó.
Essa aqui, gente, é a planta que a gente vai ter que desenhar. Certo? A gente vai ter que fazer essa planta aqui, ó. E esse é o projeto. Eu rotacionei ele, porque não estava cabendo no slide, mas eu plotei ele numa folha separada que eu vou postar lá no ambiente online também, tá? Então, esse é o projeto que a gente vai ter que fazer. Aqui, algumas simbologias, tá? Diagramas, que a gente vai ter que constar também. A legenda, Professor, lista de materiais. Oi, a legenda ela fica junto com o desenho, junto com a planta, ou você faz numa folha separada? tudo numa folha só. Tudo isso aqui a gente vai encaixar numa folha só. Esse quadro de cargas aqui. Professor, Oi. mas daí no caso a gente tem que desenhar só aquela planta já com a parte elétrica. No caso, não ela, vamos dizer assim, sem nada, a primeira imagem ali. Não, isso Essa aqui é só para vocês tirarem a medida. Ah, tá. Daí desenha igual a próxima isso. imagem ali. Essa imagem aqui, ó, vocês só vão usar ela para poder pegar as medidas, porque vocês não iam conseguir pegar a medida aqui, ó. Imagina a confusão que seria aqui. Se a primeira tá bagunçada, a outra lá, imagina essa. Não, eu não tô entendendo nada. Imagina essa. Então, ó, vocês vão usar essa planta só para pegar as medidas, tá? Só para poder saber o tamanho que a planta é, conseguir desenhar ela. Depois vocês vão desenhar aqui o projeto elétrico. Ô, professor, tem que ser tudo em uma folha só? Cabe tudo numa folha só. Tá bom. O professor, só da aula passada, no slide de acessibilidade, está faltando atividade. Não tá lá a atividade? Não está. Eu vou dar uma olhada. Está faltando no final. Eu não encontrei, professor. Engenharia civil não tem nada postado. Eu vou dar uma olhadinha lá para ver o que aconteceu. Elétrica também não encontrei não, professor. Vou dar uma olhadinha, gente. Quem encontrou? Quem chegou a ver? Não? Não. E aí, gente, ó, vocês vão precisar fazer isso aqui também, ó. Esses dois desenhos, a planta e esses quadros aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Até o do padrão vai na mesma folha, professor? Oi? Até o desenho do padrão vai na mesma folha? Na mesma folha. Senhor. Mesmo esquema, gente, Professor, ó. como que faz caber isso? Cabe, eu acho que cabe sim. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar a planta de um lado, o desenho do padrão em cima, embaixo vocês vêm e colocam as listas de materiais. A escala vai ser a gente que vai escolher, professor? A escala vocês que escolhem. No próximo trabalho, gente, da aula que vem, a gente vai trabalhar com uma folha maior, tá? Eu vou até, inclusive, eu gostaria que vocês providenciassem para a próxima aula uma folha tamanho A2. Para que a gente... Eu vou colocar certinho lá no ambiente online, tá? O recado. Porque na aula que vem a gente vai começar a fazer dobradura de projeto. A gente vai desenhar um carimbo, um novo carimbo, que é um carimbo de aprovação na prefeitura. E aí a gente vai fazer dobra de projeto, aquela dobrazinha clássica para projeto. Ô, professor, mas até a aula de hoje, ou seja, o trabalho da semana passada, mas esse aí permanece na folha 3. Permanece na folha 3. E a aula que vem a gente vai fazer essa do carimbo e a gente vai fazer escadas também. Certo? Dúvidas, gente?
Todo Ô, mundo professor, então, ficou quieto. para caber então aquela planta certinho, seria melhor fazer ela na vertical, então, né? Ó, você tem que fazer ela nessa posição aqui, ó. Bem. Você precisa fazer ela nessa posição aqui, ó. Tem que estar assim, ó. Dá para ver? E a parte das legendas ficaria na lateral, né? Nessa lateral direita. Você pode colocar na lateral direita, na esquerda. Na direita ficaria melhor. Ficaria melhor você colocar a planta aqui e depois do lado você vem colocar os desenhos e os quadros. Aconteceu, gente? Todo mundo ficou preocupado? Eles ficaram no silêncio? Assustado. Preocupado, né? O senhor nos deixou Meu atônitos. Deus do céu. Não, depois aquele desenho lá da sistema elétrico ali, eu até desmaiei aqui quase. Depois do quê? Depois daquele desenho elétrico ali, das coisas elétricas. Não, ele assusta mesmo. Cadê o Luiz Fernando? Tô aqui. É difícil fazer projeto elétrico, Luiz? Ah, bastante, hein? Luiz Fernando que acostumou a trabalhar com eletrotécnica aí, já deve ter feito uns projetos desses aí. Difícil fazer esse desenho aí, Luiz? Ah, isso daí é difícil. Você fala isso e assusta os colegas, na verdade. O pessoal parece que já tá meio assustado. Não tem um mais facinho, não, professor? Oi? Não tem um mais facinho, não, professor? Rapaz, não tem, porque na verdade, assim, o projeto elétrico, ele é isso aí mesmo. É que alguns são mais simples, alguns são mais complexos, né? Tem alguns que vão ter muito mais coisa do que... Professora, a gente podia, sabe aquelas cabaninhas de ferramenta? A gente podia fazer, tipo, uma casinha daquela lá, que tem umas 5 tomadas só. Não é muito mais fácil? É nada, ó. Mas se você parar para pensar, hoje em dia, com a demanda energética que a gente está tendo, com a quantidade de coisas, de automação residencial, por exemplo, tá aí emergindo no mercado, se você parar para pensar, os prédios elétricos vão ser cada vez mais complexos. Você vai precisar ter cada vez mais pontos de energia ao longo da casa. Pensa só por causa do celular, quantas tomadas de carregador a gente precisa ter? Pensa na sala de aula lá, quando a gente vai ter aula em sala de aula, é que a gente ainda não trabalha com projeto, mas, por exemplo, se você é uma aula de projeto, imagina quantas tomadas que precisa ter uma sala de aula para todo mundo poder levar o notebook e ligar lá na sala. Então, assim, a gente está cada vez mais dependente disso. Então, elaborar projeto elétrico vai ser cada vez mais um desafio, né? E projetos elétricos cada vez mais complexos, com certeza. Ô, professor, aqueles projetos, então, de energia solar são mais complexos ainda que esses, né? O projeto de energia solar você tem também uma questão de distribuição das placas, posicionamento das placas, porque elas têm que estar posicionadas de uma forma que você tem o máximo aproveitamento da luz solar, e aí você tem essa distribuição para o restante da casa, né? Porque, por exemplo, se você vai usar iluminação a partir daquelas estruturas, daí depois, se você não usa essa energia, se você devolve isso para a rede, então ela tem que estar conectada na rede. Então, tem uma série de coisas aí. Tem isso, inversor, tem uma série de coisas. Então, pessoal, a demanda por energia elétrica, ela tem crescido muito e tem se tornado cada vez mais um desafio, né? Falando em energia elétrica, hoje a gente vive no Brasil uma crise elétrica muito grande, sem precedentes, né? Nós temos uma matriz energética
essencialmente baseada em energia produzida por hidrelétrica, e a gente vive uma crise ambiental muito grande, não chove faz um tempo, o nível dos reservatórios cada vez mais vazio, e bandeira tarifária lá nas alturas, né? Então existe um risco iminente de um apagão no país, infelizmente. Então, eu acho que discutir energia, gente, vai ser o problema do futuro, né? Cada vez mais a gente vai discutir fontes emergentes de produção de energia. Então, é uma coisa que a gente pode ir se acostumando já. Dúvidas, pessoal? Eu vou dar uma conferidinha lá no sistema, ver o que aconteceu lá. Ô, professor, era sobre isso mesmo que eu ia falar, porque eu abri aqui no meu também, o da aula passada, não achei a atividade lá que é para fazer. Não tá lá? Não, pelo menos no meu não. Estranho isso, gente. Eu marquei a aula, tava lá. No meu também não. Deixa eu salvar aqui da nossa chamada. Eu vou dar uma olhadinha lá, ver o que aconteceu. Gente, faz um favor para mim, coloca aí no chat o nome e o curso de cada um de vocês. Fazer a chamada. Vocês têm dúvida, pessoal? Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Não? Professor, era para estar naquela aula 7 lá de acessibilidade? Era para estar na aula do terceiro bimestre, né? Mas daí ia estar escrito lá, atividade proposta. No finalzinho do slide. Então é isso que não tem. Ele tem, o slide tá lá, tem a explicação de tudo, mas a atividade proposta, pelo menos no meu, não tá. Eu vou dar uma olhada. Professor, essa atividade proposta aí vai ser o que? Essa da aula passada? Um banheiro? Como é que vai ser? Desenhar um banheiro. Banheiro? Isso. Acho que eu mostrei em sala, não mostrei? Eu não fui na aula, eu tava dando uma olhada aqui nos outros PDF aqui, por isso que eu meio que... Eu acho que eu mostrei. Confirma para mim, gente, quem estava na sala semana passada, vocês viram? Acho que eu mostrei isso em sala. Não? Mostrou sim, professor. Eu me lembro disso. Sim, mostrou. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou dar uma olhadinha lá no sistema e ver o arquivo que está lá. É estranho, eu vou dar uma olhada, ver o que aconteceu. Lá. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Professor, tem algum projeto específico para aqueles quadros industriais de estrela triângulo? Olha, Luiz, eu teria que dar uma olhadinha nisso aí, viu? De bate pronto, eu não me lembro de nenhum, não. Tem que dar uma olhada. Não sei te dizer. Possível que tenha, viu? É que eu já ajudei a montar, tipo, um quadro industrial, daí eu achei interessante, tipo, será que teria algum projeto para isso? Olha, projeto, assim, eu não sei se tem, mas provavelmente a norma tem, viu? E na norma ele deve trazer esses parâmetros para ser seguidos. Mas é uma coisa que eu teria que dar uma pesquisadinha. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Ô, professor. Oi. Tem a questão também da espessura na hora de fazer a parte da fiação da casa? De repente, se for a caixa de entrada uma espessura mais grossa? Tudo depende, na verdade, assim, também de como a tua estrutura ela vai ser dimensionada. Os próprios cabos que são usados, eles são escolhidos de acordo com a demanda que você vai ter no teu projeto, entendeu? Por exemplo, se você tiver um projeto lá que você vai ter passando uma corrente muito específica, você vai precisar ter cabos que vão suportar essa corrente, entendeu? Então, vai muito de acordo com a tua demanda que você tem por projeto.
E aí a norma traz alguns parâmetros também aí para adotar isso aí. Acho que, se eu não me engano, tem algumas NRs também que podem ajudar. Se eu não me engano, tá, gente? Não tenho certeza. Faz bastante tempo que eu não faço esses projetos elétricos aí. Mas a norma pode ajudar bastante também. No caso desse trabalho, professor, também vai ter diferença na espessura para fazer os fios Não, ou ele vai seguir um não. padrão só? A gente só vai aprender aqui a desenhar um projeto elétrico, só isso. Só para vocês se habituarem aí com, com simbologia, o que é cada uma das coisas, como representa uma tomada, como representa uma caixa de entrada, entendeu? Só para vocês saberem como faz cada uma das coisas. Porque assim, ó, mais para frente, eu não sei exatamente como é a grade da mecânica e da computação. Mas a civil, por exemplo, mais para frente você tem uma disciplina de instalações elétricas. Na engenharia elétrica você vai ter muito disso, muito mais até, inclusive. Na computação, acho que, se não me engano, deve ter também. Na mecânica, só que eu não tenho certeza. Mas aí, mais para frente, você tem uma disciplina que te ensina a dimensionar cada um desses elementos. Quais os tipos de cabo você usa, onde você usa, quais tipos aí se você tiver padrão de entrada, se você tiver disjuntor, que tipo de coisa que você vai usar, transformador, inversor, tudo que você tiver dentro da instalação elétrica, daí vai ser um pouco mais direcionado para cada uma das áreas. Entendeu? Essa parte, agora que a gente vê isso em desenho, é mais mesmo para vocês aprenderem como faz a representação de um projeto elétrico. É cada uma das coisas e como faz para desenhar eles. Basicamente é isso, gente. A gente não vai aprender a dimensionar, a gente não vai aprender como que usa cada um deles. Isso aí vocês vão ver um pouco mais para frente do curso. Certo? Professor, Oi. no trabalho também tem que colocar as medidas internas de cada espaço dentro da casa? Não, você só vai, aquelas medidas ali, elas só servem para você poder conseguir desenhar a planta. Você só vai desenhar os elementos que estão ali. As medidas não. A primeira planta, ela só serve para você ter base do que é a planta, o tamanho que ela é e como que você vai desenhar. O restante é só o que consta da segunda planta para frente. Certo? Certo, gente? Vocês têm dúvidas ou não? Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Não? Então comecem a fazer, certo? E aí qualquer coisa a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai assessorando e orientando vocês. Certo? Vou ficar aqui online até o final da aula, até as 8h40. E aí, quero que vocês comecem a fazer, que vocês vão começando aí, dando início ao projeto, e a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Combinado? Beleza? Só vou parar um pouquinho para pegar um pouquinho de água, que eu tô com uma garganta um pouco seca aqui. Mas qualquer coisa eu tô por aqui, tá?
Oi, pessoal. Vamos encerrando então a nossa aula. Semana que vem nós estaremos de volta em sala, agora na Uningá, tá? E eu aguardo vocês. Eu vou postar um recadinho lá no mural, peço que todos vejam a respeito da folha que é para a gente levar para a próxima aula, tá certo? Beleza, Pessoal, professor. então a gente encerra por hoje. Um abraço a todos, uma boa noite, até semana que vem. Abraço, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau.